Às vezes, Deus disfarça reis com roupas rasgadas, só para ver quem continua de joelhos diante do orgulho. A tarde de quinta-feira não era diferente de qualquer outra. O sol caía sobre a cidade com aquela luz dourada que parecia pintar as vitrines de ouro falso, enquanto os carros passavam apressados pelas ruas, cheios de gente que acreditava estar em algum lugar importante. E, de fato, havia um lugar que muitos consideravam importante naquele bairro nobre: o restaurante Atelier Gastronômico, aquele estabelecimento que aparecia em revistas de luxo e cujos reservados eram frequentados por empresários, celebridades menores e pessoas que confundiam dinheiro com classe. O cheiro que emanava daquele lugar era uma mistura tensa de alimentos sofisticados com perfume francês caro demais. As luzes baixas, dispostas estrategicamente acima de cada mesa, criavam um ambiente que sussurrava: nem todos podem estar aqui. O som dos talheres de prata contra pratos de porcelana fina tocava como uma sinfonia de superioridade, acompanhado pelos risos altos e sem contenção dos clientes que sabiam ou acreditavam saber que estavam acima dos outros. Naquele instante, a porta de vidro temperado se abriu com um sussurro suave. Entrou seu Álvaro. O tempo naquele espaço pareceu desacelerar, não porque houve uma explosão, uma entrada teatral ou qualquer coisa que demandasse dramaticidade. Foi justamente o oposto. Seu Álvaro entrou da forma mais silenciosa e humilde possível, com passos pequenos, o corpo ligeiramente curvado pelo tempo, vestindo uma calça azul desbotada e uma camisa branca que havia conhecido dias melhores. Seus sapatos, aqueles tênis cinzas com o cadarço desamarrado, rangeram levemente no chão de mármore italiano. Ele tinha 72 anos, mas parecia carregar 100 nas costas. Não pelo peso do sofrimento, mas pelo peso da bondade acumulada ao longo de uma vida inteira. Seus olhos, porém, eram diferentes, claros como água morna, sempre observando, sempre refletindo, como se pudessem ver através das coisas. Havia uma luz neles que nenhum dinheiro podia comprar. O silêncio que se seguiu foi quase audível. Os garçons, aqueles homens de terno impecável e expressão ensaiada de elegância servil, piscaram. Uma cliente rica virou a cabeça para olhar. Um casal de empresários pausou a conversa sobre fusões corporativas. Seu Álvaro caminhou em direção ao balcão, seus olhos percorrendo a sala, com a curiosidade inocente de quem entra em um lugar novo, apreciando cada detalhe como se fosse uma obra de arte. Ele visualizava os clientes ao seu redor. Mulheres com bolsas que custavam mais do que carros populares. Homens com relógios que brilhavam como estrelas caídas. Ele não sentia inveja, sentia apenas uma compreensão profunda sobre a ilusão do luxo. «Boa tarde», disse com a voz baixa e respeitosa, aquela voz que parecia sempre pedir desculpas por existir. Seria possível, talvez, um café simples e um pedaço de pão. O garçom mais próximo, um jovem chamado Felipe, que tinha boas intenções, mas pouca autonomia, abriu a boca para responder. Mas antes que qualquer palavra saísse, uma voz cortou o ar da sala como uma faca, aguda, afiada, carregada de desprezo. «Você, ali, sim, você mesmo!» Ricardo havia chegado. Ricardo era o tipo de homem que confundia ser bem-sucedido com ser melhor que os outros. Com 55 anos, ele havia construído seu império gastronômico em cima de um simples conceito: fazer parecer que as pessoas não mereciam estar em certos lugares. Ele fazia isso tão bem que se tornou famoso não pela comida, mas pela capacidade de fazer pessoas se sentirem pequenas. Ele se aproximou de seu Álvaro com um sorriso que não era sorriso, era exibição de dentes. Seu terno Armani importado, seus sapatos italianos reluzindo como espelhos, seu relógio que custava o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum, tudo isso era uma armadura de classe que ele usava como uma arma. «Senhor!» começou Ricardo, pausando deliberadamente, deixando o tom de voz descer uma oitava, como se falasse com uma criança ou um animal.
Acho que o senhor se perdeu. Aqui não servimos prato do dia e nem fiado. O silêncio que se seguiu foi diferente. Agora era o silêncio da humilhação. Denso, asfixiante, carregado de uma tensão que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. As conversas ao redor pararam abruptamente. Os garçons fixaram os olhos em algum ponto vago, fingindo não ouvir. Uma mulher ao fundo sussurrou algo para sua companheira e as duas olharam na direção de seu Álvaro com aquela mistura de curiosidade maldosa e piedade que só os ricos conseguem disfarçar de preocupação. Seu Álvaro não piscou. Seus olhos claros encontraram os de Ricardo com uma gentileza que parecia quase desconfortável. Era a gentileza de alguém que já havia visto tudo, compreendido tudo, perdoado tudo, mas que ainda esperava que as pessoas fossem melhores. Entendo, meu filho, respondeu com a voz morna e calma. Eu apenas... O cheiro da comida aqui é bom demais. Só queria sentir um pouco disso, sabe? Às vezes o cheiro é suficiente. O que deveria ter sido uma resposta comovente foi transformado em uma piada. Ricardo, ouvindo aquelas palavras, começou a rir. Aquele riso alto, estridente, que ecoa em restaurantes caros para que todos ouçam que o dono está rindo. Os clientes, como um rebanho bem treinado, acompanharam. As risadas aumentaram. O desconforto de seu Álvaro se tornou entretenimento. Apenas sentir o cheiro, gritou Ricardo, dirigindo-se à sala inteira como um comediante em seu monólogo. Vejam só, este senhor quer ficar aqui cheirando comida. Talvez devêssemos cobrar uma taxa de entrada, de ar, não é? As gargalhadas explodiram novamente. Seu Álvaro manteve os ombros retos, não rígidos, mas firmes. Havia uma dignidade em sua postura que nenhuma humilhação conseguia arrancar. Ele respirou profundamente, como se absorvesse não o ar viciado do restaurante, mas a bondade de um mundo que ele ainda acreditava existir em algum lugar. Está bem, então, disse com aquela serenidade que pertence a homens que perderam tudo e ganharam sabedoria em troca. Desculpa incomodar, mas Ricardo não havia terminado. Era como se descobrisse em si mesmo um apetite por fazer mal que o deixava embriagado. Ele caminhou ao seu redor, como um predador, seus olhos percorrendo as roupas gastas de seu Álvaro, com uma expressão que dizia claramente: como esse homem ousa ocupar o mesmo espaço que eu? Manda esse velho sair agora, Felipe, ordenou Ricardo ao garçom, sua voz repentinamente fria como gelo, antes que espante meus clientes. Não quero que ele deixe... Fez uma pausa dramática, olhando para os sapatos gastos. A areia no meu chão. Felipe, aquele garçom jovem com boa intenção, sentiu o peso da ordem como se fosse uma pedra no peito. Ele abriu a boca, pareceu querer dizer algo, mas então fechou. Conhecia Ricardo. Sabia o que acontecia com pessoas que desobedeciam. Ele se aproximou de seu Álvaro com constrangimento. Aquele constrangimento que é quase tão humilhante quanto a humilhação em si, e sussurrou algo sobre uma misunderstanding, sobre ser a hora errada, sobre talvez tentar outro lugar. Seu Álvaro se levantou lentamente, articulação por articulação, como um homem que não tem pressa, que compreende o tempo de uma forma que os apressados nunca conseguem. Ele olhou ao redor da sala, para aquelas faces ávidas de drama, para aqueles olhos que se desviavam quando encontravam com os seus. E então, naquele momento, quando poderia ter falado com raiva, com rancor, com aquele amargo ressentimento que seria tão humano, seu Álvaro fez algo que a maioria das pessoas nunca conseguiria fazer. Ele sorriu. Não era um sorriso de fraqueza. Era um sorriso que continha em si toda a sabedoria de quem compreende que a verdadeira riqueza está em um lugar que Ricardo nunca conseguiria alcançar. Ele se virou para Ricardo e suas últimas palavras antes de sair foram sussurradas com tanta sinceridade que por um momento até o dono do restaurante sentiu um arrepio de incerteza percorrer sua espinha. Deus te abençoe, filho, que nunca te falte o pão que hoje me negas.
Ricardo congelou. Havia algo em aquele maldição, disfarçada de bênção, que o deixou desconfortável. Mas ele rápido se recusou a pensar nisso. Ele virou-se para a sala novamente, forçou um riso que soou oco mesmo para si mesmo e voltou às suas transações de poder. Os clientes retomaram suas conversas, mas havia algo diferente agora. Uma vibração de que algo importante havia acontecido, algo que não conseguiam nomear. Seu Álvaro foi levado à porta de vidro temperado. Ele saiu lentamente, como sempre fazia tudo, e a porta se fechou atrás dele com um sussurro de carro climatizado, mantendo seu lugar no mundo. Na rua, o vento frio o esperava. A casa de seu Álvaro não era casa, era um refúgio. Ficava a 30 quilômetros da cidade, em um sítio pequeno, cercado por árvores antigas que pareciam guardar segredos há séculos. A construção era simples, paredes de tijolo aparente, um telhado que havia visto muitos invernos, uma varanda de madeira onde algumas tábuas estavam ligeiramente arqueadas pelo tempo. Mas havia beleza naquela simplicidade, a beleza de um lugar que não pretendia ser nada além do que era. Seu Álvaro chegou em seu carro, um Opala antigo, azul desbotado, que ronronava como um gato velho, mas fiel. Ele estacionou cuidadosamente sob a sombra de uma mangueira que havia plantado 30 anos atrás, quando sua esposa Rosa ainda estava viva. Rosa. Seu nome era como uma melodia incompleta em sua mente. Ele havia perdido ela fazia 15 anos. Câncer. Aquela doença que não escolhe ricos ou pobres, que humilha todos igualmente. Nos últimos meses de sua vida, quando o dinheiro dele, aquele dinheiro que ele havia herdado de uma tia que raramente via, finalmente emergiu do seu anonimato propositalmente mantido, Rosa sussurrou algo que mudaria o rumo de tudo. Álvaro, disse ela daquele leito de hospital, sua mão frágil, tomando a dele com uma fraqueza que desmentira toda uma vida de força. Promete que vai usar isso para fazer o bem, não para você, para os outros. Ele tinha prometido. Tinha feito mais que prometer. Tinha vivido essa promessa como quem vive respirando. Naqueles 15 anos, desde a morte de Rosa, seu Álvaro havia se tornado uma lenda invisível. Os jornais nunca falavam dele. As rádios nunca mencionavam seu nome. Mas nas comunidades pobres da cidade, em hospícios esquecidos, em escolas públicas que não tinham teto, sua presença era conhecida como se fosse obra de um anjo. Há 10 anos, a escola municipal da periferia leste, aquela que estava caindo aos pedaços, que estava prestes a fechar as portas, recebeu uma reforma completa. Ninguém nunca descobriu quem havia pagado. Havia simplesmente chegado um dia um envelope com um cheque de uma quantidade tão grande que as crianças daquela região puderam, pela primeira vez em suas vidas, ter carteiras escolares decentes e livros que não eram herdados de 3 gerações anteriores. 3 anos atrás, o Hospital Filantrópico da Zona Sul, aquele lugar onde os pobres iam morrer porque não tinham onde mais ir, recebeu uma máquina de ressonância magnética nova. Os médicos se perguntavam em sussurros como aquilo foi possível. Mas seu Álvaro apenas tinha feito uma ligação para um contato que tinha, criado uma estrutura legal complexa e oferecido o dinheiro de tal forma que ninguém precisava saber que tinha vindo dele. A casa de abrigo para idosos, desamparados. Aquele lugar que cheirava a desespero e dentes podres, onde pessoas esperavam a morte em catres duros, foi completamente remodelada. Novos quartos com ar-condicionado, comida melhor, enfermeiras mais atenciosas. Seu Álvaro não apenas pagou pela reforma. Ele passava lá, discretamente, 2 vezes por semana, sentava-se ao lado de idosos que tinham Alzheimer, que não lembravam de nada, e simplesmente os ouvia chorar. Ele lhes segurava as mãos. Ele lhes sussurrava que a vida tinha significado, mesmo que não se lembrassem que tinham vivido. Há 5 anos, ele havia secretamente comprado uma volta à faculdade para um menino de 18 anos, cujo pai havia morrido e cuja mãe precisava que ele trabalhasse. O rapaz agora era engenheiro. Seu Álvaro sabia disso por acaso,
porque o viu em um jornal local, em uma matéria sobre um novo projeto de habitação social. Havia chorado naquele dia. Chorado de forma tão profunda que parecia que seu peito se abriria. Mas ninguém sabia de nada disso. Ninguém sabia que seu Álvaro era o dono silencioso de vários imóveis na cidade, que recebia aluguéis de pequenas lojas que ele propositalmente alugava por preços ínfimos para pessoas que começavam a vida. Ninguém sabia que ele tinha uma carteira de investimentos, a que crescia silenciosamente enquanto ele oferecia sua fortuna aos outros. Ele se recusava a ser famoso. A fama era uma forma de vaidade, e ele havia prometido a Rosa que não seria um homem vaidoso. Naquela noite, sentado na varanda de sua casa simples, com um chá de camomila nas mãos, seu Álvaro pensou em Ricardo. Ele pensou no restaurante. Ele pensou naquele momento em que foi humilhado na frente de pessoas que nem conhecia, por um homem que não conhecia, e sentiu apenas compaixão. Verdadeira compaixão. Não aquela compaixão performática dos ricos que doam com câmeras ligadas, mas aquela compaixão profunda que vem de quem compreende que as pessoas machucadas fazem machucados machucarem outros. Ricardo estava assustado. Isso era tudo. Assustado de que, em algum lugar dentro daquele terno importado, ele não era nada. E seu Álvaro compreendia o medo. Ele se levantou, as articulações rangendo, e foi para dentro. Na sala, havia uma parede coberta com fotos antigas. Seu Álvaro e Rosa em seus dias de casamento. Aquele cabelo preto dela brilhando como seda. Aquele sorriso que podia iluminar cidades escuras. Nas outras fotos, havia pessoas que ele havia ajudado. Crianças que havia tirado de ruas, idosos que havia consolado. Nenhuma dessas fotos tinha sido tirada deliberadamente. Elas simplesmente tinham acontecido. Momentos roubados de felicidade, documentados. Ele tocou a foto de Rosa. Eu não fiz nada hoje, sussurrou, além de receber desprezo. Talvez seja um sinal de que tenho que fazer mais. E naquela noite, enquanto dormia, seu Álvaro teve um sonho. Sonhou que Rosa estava próxima, sussurrando em seu ouvido. Ele está perdido, Álvaro. Ele precisa ser encontrado. E apenas você pode fazer isso. Exatamente uma semana depois, Ricardo recebeu um envelope. Ele era de cor creme, pesado, aquele tipo de envelope que grita dinheiro e importância antes mesmo de ser aberto. O remetente era uma empresa, Atelier Investimentos Globais, um nome que ele nunca havia ouvido, mas que soava exatamente como o tipo de coisa que empresários importantes precisavam saber. Dentro havia um convite, em letras de ouro, em papel artesanal que custava mais do que um mês de salário de seus garçons, estava escrito: Senhor Ricardo, gostaríamos de convidá-lo para uma reunião confidencial de negócios. Temos interesse em adquirir seu estabelecimento para uma rede que estamos expandindo. Detalhes serão discutidos pessoalmente. A reunião ocorrerá no próximo sábado às 20 horas no restaurante Terraço, endereço abaixo. Descrição total é apreciada. Ricardo leu o convite 5 vezes. Depois 10. Seu coração acelerava. 1 milhão de pensamentos explodiram em sua mente. Um novo investidor, uma chance de expandir sua marca, talvez até ser adquirido por uma mega corporação. Ele havia sempre sonhado com isso. Aquele era o passo final de sua jornada no mundo gastronômico, ser importante demais para administrar seu próprio lugar. Ele se vestiu no sábado como se estivesse indo para uma cerimônia de coroação. Seu melhor terno, aquele Armani que havia custo $4.000. Sapatos italianos lustrados até ficarem um espelho. Uma gravata de seda feita à mão. Gel no cabelo. Colônia cara da França. Tudo nele era uma declaração. Eu sou importante, eu sou bem-sucedido, você deve me respeitar. O restaurante Terraço era ainda mais luxuoso que o dele. Ficava em um andar alto, com vista para a cidade toda, que brilhava abaixo como uma colcha de diamantes. As mesas eram poucas, apenas meia dúzia. O silêncio era absoluto. Havia aquele tipo de silêncio que apenas dinheiro muito velho consegue comprar.
Uma garçonete o levou a uma mesa discreta, afastada, em um canto onde a conversa não seria ouvida. E lá, sentado com uma taça de vinho que havia custado o que Ricardo ganhava em uma semana, estava seu Álvaro. Mas não era o seu Álvaro que Ricardo conhecia. Este era um homem diferente. O mesmo corpo, os mesmos olhos claros, mas transformado por algo que nenhuma roupa consegue criar. A segurança absoluta de quem sabe exatamente quem é e o quanto vale. Ele estava vestido com simplicidade elegante. Um paletó cinza claro, uma camisa branca impecável, sem gravata. Seus sapatos eram simples, mas claramente de qualidade excepcional. E havia em sua presença algo que fez Ricardo sentir imediatamente que ele era o filho, e aquele homem era o rei. Ricardo congelou no caminho da mesa. Seus pulmões deixaram de funcionar por um momento. Seu rosto empalideceu como papel. Você... sussurrou. Olá, Ricardo, disse seu Álvaro, sua voz calma, repleta daquela compaixão que era pior que qualquer raiva, porque raiva você conseguia combater. Compaixão te desarmava completamente. Ricardo sentou-se lentamente, como um homem que está tendo um acidente vascular cerebral. Seu coração batia com uma frequência que não era mais humana. Eu não, gaguejou. Entendo, respondeu seu Álvaro, levantando-se lentamente. Mesmo sentado, ele havia mantido uma postura perfeitamente ereta. Digamos que os homens ricos são como atores. Quando trocam de roupa, o público acredita em uma nova personagem. Mas sou o mesmo homem, Ricardo, aquele que você expulsou de seu restaurante. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que pareceu uma coisa viva, respirando entre eles. Como... começou Ricardo. Sou dono de várias coisas nesta cidade, respondeu seu Álvaro tranquilamente, incluindo a rede que financiou a expansão de seu restaurante, incluindo o terreno em que ele está construído, incluindo os bancos que lhe emprestaram dinheiro. Você nunca viu meu nome porque eu não queria que visse. Homens como eu, Ricardo, preferem trabalhar na sombra. A respiração de Ricardo ficou curta. Ele começou a suar. Aquele suor frio que vem da humilhação invertida, da compreensão súbita de que ele havia sido um menino pequeno gritando para um rei. Eu visitei seu restaurante porque queria entender como você tratava pessoas, continuou seu Álvaro, e sua voz era tão suave que Ricardo mal conseguia ouvi-la sobre o zumbido de pânico em seus ouvidos. Queria ver a verdadeira qualidade de um homem quando ele se acredita superior. O que encontrei foi exatamente o que procurava: desprezo, arrogância, crueldade travestida de elegância. Senhor, por favor, começou Ricardo, e sua voz agora era a de uma criança assustada. Eu não sabia... Não, interrompeu seu Álvaro, sua expressão tão suave quanto uma lâmina de vidro. É exatamente isso, você não sabia. E foi por isso que fez o que fez. Você olhou para um homem com roupas gastas e decidiu que era seu inferior. Você não perguntou quem ele era. Você não quis saber sua história. Você apenas decidiu, como se fosse Deus, como se o dinheiro que você tinha, dinheiro que eu, indiretamente, havia ajudado você a ganhar, o transformasse em alguém melhor que um idoso que procurava apenas um café e um pedaço de pão. Eu peço desculpas, disse Ricardo, sua voz tremendo. Ele tinha o rosto em suas mãos. Seus ombros se moviam com soluços que tentava esconder. Seu Álvaro simplesmente o observava. Desculpas são fáceis, disse ele, quando você já foi exposto. Desculpas são apenas uma tentativa de restaurar seu próprio conforto emocional. O que quero saber é, você está realmente disposto a mudar? Porque se você não está, Ricardo, posso fechar seu restaurante amanhã. Posso destruir você. É tão fácil quanto fazer uma ligação. Ricardo levantou o rosto e havia lágrimas correndo por suas bochechas. Eu farei o que o senhor quiser, sussurrou. E foi neste exato momento que seu Álvaro se aproximou. Colocou uma mão no ombro de Ricardo, uma mão pequena, ligeira, mas que parecia conter o peso de toda a sabedoria do universo.
e disse algo que Ricardo nunca esqueceria. O valor de um homem não está no terno que ele veste, Ricardo. Não está no dinheiro em sua conta bancária. Não está no restaurante que possui ou nos sapatos italianos que calça. O valor de um homem está em como ele trata aqueles que ele acredita que são menores que ele. É aí que a verdade emerge. É aí que Deus olha. E é aí que você fracassou. Completamente. Os meses que se seguiram foram uma transformação. Ricardo não dormiu bem durante 3 semanas. Simplesmente ficava deitado à noite, repassando aquele encontro, aquele momento em que descobriu que o homem que humilhara era o dono de tudo. Mas, gradualmente, algo começou a mudar. O medo deu lugar ao remorso, e o remorso deu lugar a algo mais profundo, a vontade real de ser alguém diferente. Quando retornou ao seu restaurante na segunda-feira, o primeiro garçom que viu foi Felipe. Ricardo o chamou, e Felipe se preparou para uma bronca, como era seu costume. Mas Ricardo apenas sussurrou um pedido de desculpas sincero. Depois, convidou Felipe para tomar café na cozinha e ouviu sobre a vida dele, seus sonhos, suas dificuldades, o fato de que ele tinha uma filha que não via há meses porque o trabalho a consumia. Naquele dia, Ricardo ofereceu a Felipe um aumento e horários mais flexíveis. Nos dias seguintes, começou a conversar com todos os seus funcionários. Realmente conversar. Não aquele tipo de conversa de gerente para funcionário, mas aquele tipo de conversa humana, de pessoa para pessoa. Descobriu que seu chefe pasteleiro estava escrevendo um livro de receitas e ofereceu ajuda para publicá-lo. Descobriu que um dos garçons queria abrir seu próprio pequeno café e começou a mentoreá-lo, compartilhando os segredos que ele havia acumulado ao longo dos anos. O restaurante começou a mudar, não na decoração. Aquela permaneceu luxuosa, mas na alma. O ambiente deixou de ter aquele sussurro de superioridade e começou a respirar com uma qualidade de acolhimento. Os preços continuaram altos, sim, porque a comida era excelente. Mas Ricardo começou a oferecer refeições gratuitas todas as terças para pessoas da comunidade local. Começou a contratar pessoas que ninguém mais contrataria. Ex-presidiários tentando reconstruir suas vidas, pessoas com deficiências, refugiados que mal falavam a língua. E o mais extraordinário aconteceu. O restaurante ficou ainda melhor. As pessoas vinham não apenas pela comida, mas pela energia do lugar. As histórias começaram a circular. Aquele era o restaurante onde o dono tratava os funcionários como seres humanos. Aquele era o lugar onde você podia se sentir bem em comer algo caro, porque sabia que o dinheiro era usado para transformar vidas. Os clientes ricos, em sua maioria, começaram a respeitar Ricardo em uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Não porque ele as intimidava, mas porque ele as inspirava. 3 meses depois do encontro com seu Álvaro, Ricardo recebeu uma ligação. Era um advogado representando Atelier Investimentos Globais. "Estou chamando", disse o advogado, sua voz formal e profissional, "para informar que o senhor Álvaro decidiu adquirir seu restaurante. Porém, há uma condição." O coração de Ricardo acelerou. "Qual?" perguntou. "Você permanecerá como gerente. O dono quer que você continue no lugar. Todos os documentos legais serão assinados e você receberá um salário, um bom salário. Mas o restaurante agora pertence ao senhor Álvaro. Ele espera que você continue trabalhando para transformar o lugar em algo verdadeiramente especial." Ricardo desabou em lágrimas no chão de seu próprio escritório, porque ele finalmente compreendeu. Seu Álvaro não o havia punido, seu Álvaro havia o salvado. Havia comprado seu restaurante, colocado-o em segurança, removido a pressão de competição e lhe dado uma chance, a chance que ele não havia dado a seu Álvaro naquele dia. Naquela noite, Ricardo visitou seu Álvaro em sua casa simples no sítio. Ele levou uma garrafa de vinho que havia custado uma fortuna. Seu Álvaro apenas sorriu e a colocou de lado, não porque fosse caro, mas porque o gesto importava.
Eles se sentaram na varanda, no mesmo lugar onde seu Álvaro havia estado na noite após o encontro no restaurante Terraço. E Ricardo finalmente perguntou: "Por que não me destruiu? Tinha razão em fazer isso. Eu merecia." Seu Álvaro observou o pôr do sol, aquele espetáculo de cores que nenhuma riqueza consegue reproduzir artificialmente. "Porque destruição é fácil", respondeu, sua voz carregando aquele peso de alguém que havia visto demais da vida. "Qualquer um consegue destruir, mas transformação é a verdadeira obra de arte. Você estava quebrado, Ricardo. Você se sentia vazio, apesar de toda a riqueza. Você precisava aprender que a verdadeira riqueza, a riqueza que torna um homem completo, vem de servir aos outros, não de dominá-los." "E agora?" perguntou Ricardo suavemente. "Agora", respondeu seu Álvaro, "você aprende a viver a verdadeira vida, aquela que é medida não em dólares, mas em momentos, aquela que é medida em olhos que você ajudou a brilhar novamente, aquela que é medida no número de pessoas que foram tocadas por sua bondade." 2 anos se passaram. O restaurante de Ricardo transformou-se em lenda. Não porque era caro ou exclusivo, mas porque era um lugar onde pessoas se sentiam vistas, amadas, alimentadas de verdade. A história circulava entre pobres e ricos igualmente. Havia um restaurante onde o dono havia aprendido que a vida não era sobre possuir, mas sobre dar. Uma noite, um cliente entrou. Um homem com roupas que tinham conhecido dias melhores, que olhava em volta como se não tivesse certeza de que poderia estar ali. Ricardo reconheceu aquele olhar. Era o mesmo olhar que seu Álvaro havia tido aquele dia. E Ricardo simplesmente sorriu, colocou uma cadeira ao lado do seu e disse: "Bem-vindo. O que gostaria de comer? A comida é cara, mas o amor é de graça aqui." E quando aquele homem começou a chorar, aquele choro silencioso de quem nunca foi bem-vindo em nenhum lugar, Ricardo o abraçou e sussurrou que ele tinha todo o tempo do mundo para decidir. Naquela noite, após o cliente partir com a barriga cheia e o coração completo, Ricardo encontrou um envelope em seu escritório. Dentro havia uma nota, em letra cuidada: "Ricardo, estou orgulhoso do homem que você se tornou. Sua transformação não é apenas sua, é a transformação de todos que passam por aquele restaurante. Continue servindo, continue dando, continue transformando. Essa é a verdadeira riqueza." Com respeito infinito, Álvaro. E era isso. Seu Álvaro havia continuado sua vida na sombra, não porque tinha medo ou tinha algo a esconder, mas porque havia compreendido há muito tempo que a verdadeira grandeza é aquela que ninguém vê. A grandeza que funciona no silêncio, que planta sementes e não fica para ver as flores crescerem. Anos mais tarde, alguém escreveria a história de Ricardo e a publicaria em um livro. O livro se tornaria um best-seller. Filmes seriam feitos sobre aquele dia no restaurante, aquele momento em que um homem descobriu que havia humilhado um rei. Mas a verdadeira história, aquela que os filmes nunca conseguiriam capturar, acontecia todos os dias naquele restaurante. Acontecia quando Ricardo, agora envelhecido, mas com uma luz nos olhos que não havia tido antes, pegava na mão de pessoas que chegavam com fome, fome literal e fome de dignidade, e as olhava nos olhos enquanto dizia: "Você é bem-vindo aqui, você importa, você tem valor." E naquele restaurante, que havia começado como um templo da arrogância, transformou-se em um templo da compaixão. As paredes ainda brilhavam com o mesmo luxo, mas agora aquele luxo servia para refletir não o ego de seu dono, mas a dignidade de todos que cruzavam aquela porta. Naquela cidade, às vezes viajantes e pessoas locais falariam sobre um lugar especial. Um lugar onde o cheiro da comida era bom demais. Um lugar onde um homem que chegava simples era recebido como um rei. E alguns daqueles viajantes, aqueles que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver,
compreenderiam que a história não era sobre um restaurante. Era sobre transformação. Era sobre a verdade eterna de que ninguém é tão rico que possa desperdiçar compaixão, e ninguém é tão pobre que não possa oferecer dignidade. E quando esses viajantes saíam daquele lugar, eles carregavam com eles não apenas uma refeição, mas a memória de um momento em que foram verdadeiramente vistos. E naquele momento, no silêncio de suas mentes, eles faziam uma promessa. Uma promessa que seu Álvaro havia feito há muitos anos atrás. Uma promessa que Ricardo havia finalmente aprendido. A promessa de que nunca mais ninguém sairia de suas vidas se sentindo pequeno. Porque verdadeira riqueza não é medida em dinheiro. É medida em compaixão. É medida em segundas chances. É medida no brilho nos olhos de alguém que foi finalmente visto. Às vezes, Deus disfarça reis com roupas rasgadas, só para ver quem continua de joelhos diante do orgulho. Naquele restaurante, ninguém esqueceu o dia em que um velho simples ensinou o que é ser verdadeiramente rico. E o orgulho, desde então, nunca mais foi servido ali.